Olá, turma. Sou o professor Ananias Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Redes de Computadores 1. Faz parte do curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, a nossa aula de hoje ela trata da unidade 3, camada de transporte. Então vamos iniciar a unidade 3, que trata da camada de transporte. Então vamos estudar os principais protocolos dessa camada, o protocolo TCP e o protocolo UDP, que fazem parte da camada de transporte. Também vamos estudar alguns conceitos iniciais, entender qual é a finalidade básica da camada de transporte e as suas aplicações quanto aos protocolos confiável e não confiável, no caso o TCP e o UDP. Bem, a camada de transporte da arquitetura TCP/IP é onde, como o nome define, os dados são transportados de uma máquina para outra. Então, essa camada ela vai reunir protocolos que realizam funções de transporte de dados fim a fim, comunicação fim a fim entre máquinas e dispositivos, ou seja, vai considerar apenas a origem e o destino da comunicação e proporciona dessa forma o gerenciamento de conexão através dos dois protocolos principais, que são o TCP e o UDP. Bem, o TCP significa Transmission Control Protocol e o UDP, User Datagram Protocol. O TCP, fazendo uma analogia com o envio, por exemplo, de uma carta no correio, ele tem um papel de registrar essa carta. Então, quando o receptor dessa carta tem que transmitir, o receptor recebe essa carta, ele tem que assinar essa recepção, como se fosse no correio, né? Quando você cria uma carta registrada e você recebe essa carta, você assina dando validade de que você recebeu essa carta. A mesma coisa o protocolo. O receptor ele vai assinar a recepção desse pacote para confirmar que ele recebeu esse pacote. Dessa forma, o TCP, você vai perceber que ele tem um certo retardo, né? Mas, de qualquer forma, o remetente da transmissão, o remetente que recebe a carta, ele vai ter a certeza que o receptor recebeu essa carta. Assim como no protocolo na rede, o receptor vai ter que confirmar que recebeu esse pacote, dando ao remetente a certeza de que o receptor recebeu esse pacote. Bem, já o UDP, que é o User Datagram Protocol, ele seria, se a gente fosse fazer a mesma analogia com o correio, ele seria uma carta regular de transmissão de comunicação via correio. Ela pode ser destinada a qualquer um dentro da sua caixa de correio e, inclusive, pode até não chegar no seu destino. Deste modo, o remetente ele não pode ter certeza, ele não terá certeza, digamos, que o receptor recebeu a carta. Então, ele é totalmente diferente do TCP. O TCP confirma e o UDP não confirma. Então, isso a gente vai ver mais à frente a diferença entre os dois. Bem, a camada de transporte ela tem como intuito prover algumas características importantes, como a gente vai ver no decorrer da aula, que é o controle de fluxo, evitar, por exemplo, que o receptor receba mais do que ele foi preparado para receber. A camada de transporte, através do protocolo específico, realiza uma sequenciação para garantir a entrega desses pacotes, desses dados. A camada de transporte ela se responsabiliza pela garantia da integridade dos dados e verifica se os outros computadores estão recebendo essas informações. Bem, dentre os seus serviços básicos, os serviços básicos eles compõem os principais serviços da camada de transporte. E aí nós temos o serviço de comunicação lógica. Então, tudo que se passa
dentro das máquinas, né, que rodam suas aplicações, que envolvem os processos, devem ser conectados diretamente. Então, uma máquina hospedeira conectada a uma outra máquina, uma máquina cliente conectada a uma máquina servidor, vão rodar processos que vão estar conectados diretamente. Esse é o chamado serviço de comunicação lógica. Eles estão em lados opostos, conectados por vários equipamentos de comunicação ativos de rede, como roteadores, e possuindo aí uma ampla variedade de enlaces para a comunicação. Eles vão usar uma comunicação lógica provida pela camada de transporte para enviar mensagens entre si, livre de detalhes como infraestrutura física, por exemplo. Bem, os aplicativos da camada de aplicação, eles vão gerar dados que devem ser trocados entre os computadores de origem e destino. Esses serviços, essa troca de informações, é dada através de um serviço de comunicação lógica. Então, a camada de transporte ela vai ser responsável pela comunicação lógica entre as aplicações executadas entre máquinas distintas, entre uma máquina origem e uma máquina destino. E isso pode incluir inúmeros serviços, como o estabelecimento de uma seção temporária entre essas duas máquinas, origem e destino. E aí a transmissão ela vai ser realizada de forma confiável entre essas aplicações. A camada de transporte, então, em si, ela vai ser um link entre a camada de aplicação, a camada destinada aos serviços dos usuários, e as camadas inferiores, que são responsáveis pela transmissão de rede, pela infraestrutura física. Então ela vai fazer esse elo, esse link, esse enlace de comunicação entre a camada de aplicação e as camadas inferiores, como rede, camada de interface de rede, enlace e os recursos físicos. Dentro do serviço de comunicação lógica, nós percebemos então que vão existir dois tipos básicos: a camada de rede, que são os dados transferidos entre sistemas, é a parte física, os dispositivos de rede, a parte física em si da rede, e as aplicações, os serviços lógicos. E aí entra em cena a camada de transporte, que ela vai fazer que esses dados sejam transferidos entre processos lógicos. Então a camada de transporte, ela, por exemplo, não tem conhecimento dos tipos de rushes que são envolvidos na comunicação, os computadores origem e destino, por exemplo. O tipo de mídia que eles vão trafegar, qual serviço, né, pelo qual os dados devem percorrer, os caminhos, os enlaces, esses inúmeros enlaces que podem acontecer, que podem ocorrer dentro da rede. Ela não tem informação, por exemplo, sobre o congestionamento, que a gente vai ver mais lá na frente, em um enlace de dados, em um link de dados, o tamanho dessa rede. E aí, qual é o papel da camada de transporte? Ela vai mover dados, o objetivo principal dela é mover dados entre as aplicações, a camada de aplicação, que é um serviço lógico, e aí ele vai fazer esse enlace, essa seção, ele vai criar essa seção com a camada de rede, por exemplo, que são os dispositivos de rede, os elementos físicos da rede. E isso vai agregar o serviço de comunicação lógica. Bem, como é que é dado esse serviço de comunicação lógica? Então, a camada de transporte ela atua em duas espécies de conversação dentro da rede. Uma é a chamada multiplexação e a outra o processo inverso, que é a demultiplexação. Então, a multiplexação é um processo de conversação entre pontos de comunicação da rede. Então, essa imagem que vocês estão vendo é como se eu tivesse uma máquina origem se comunicando a uma máquina destino. Então, o serviço de comunicação lógica vai atuar aí fazendo um link de transporte lógico fim a fim entre esses dois pontos, estabelecendo o enlace da camada de aplicação
as camadas inferiores, rede, enlace físico, tanto de um ponto como o outro. Então, a multiplexação ela vai reunir porções, segmentos de dados de diferentes serviços, que são diferenciadas pelas portas, como a gente viu lá na camada de aplicação, HTTP porta 80, HTTPS 443, FTP usando 2021, DNS 53, protocolos de e-mail, por exemplo, POP3 usando 110, para criar segmentos e enviar na rede. Então, o envio de alguns tipos de dados, por exemplo, um vídeo, um stream de vídeo, um conteúdo de uma página de internet, através de uma rede, devem ser determinadas pelo serviço de comunicação lógica como um fluxo de comunicação completo entre esses dois pontos, origem e destino. E aí a multiplexação ela pode consumir toda a largura de banda, segmentando esses dados em diferentes tipos de serviços. Né? Isso impedirá, por exemplo, que outras aplicações da comunicação ocorressem ao mesmo tempo. Então, para que isso não ocorra, a multiplexação ela segmenta em vários pacotes diferenciados por portas. Né? Então, para que ocorra uma aplicação de multisserviços, a multiplexação ela divide em segmentos diferenciados por porta, para que os dois pontos da comunicação fim a fim saibam o que estão trafegando. Bem, se não houvesse serviços, também dificultaria a recuperação de erros e retransmissão dos dados que são danificados durante a transmissão. Então, como mostra a figura, eu posso ter vários serviços desse lado, sendo transmitido para esse outro lado da rede, né, minha origem e destino, serviços de e-mail, mensagens instantâneas, vários uso de páginas de internet, por exemplo, serviço FTP, DNS. E aí a camada de transporte ela vai fazer uma segmentação junto com a multiplexação para permitir que diferentes serviços, aplicações dentro da conversação, da comunicação ocorram, sejam intercaladas, digamos assim, segmentadas, dentro da mesma rede. A verificação de erros pode ser realizada nos dados dos segmentos, né, para determinar se esse segmento foi alterado durante a transmissão através de procedimentos que vamos ver mais à frente. Então, a segmentação ela vai permitir a multiplexação que várias aplicações podem ser utilizadas na rede e ao mesmo tempo. Então, essa é a ideia da multiplexação dentro do serviço de comunicação lógica. O processo de demultiplexação vai ser o processo inverso de entrega desses segmentos. Então, quando chegar do outro lado, vai ser reconhecido pelas portas, né, e entregue aos serviços específicos. Só lembrando, a porta dos serviços da camada de aplicação, elas geralmente vão variar de 0 a 65.000 em diante. Então, lembrando que existem as portas padrões, que vão de 0 a 1024, que são portas conhecidas, como essa que vocês estão vendo aqui, HTTP 80, HTTPS 443, FTP 2021, DNS 53 e assim por diante. Bem, outros serviços básicos que temos dentro da camada de transporte é o serviço confiável dos dados, garantido aí pelo TCP. Então, o serviço confiável de dados ele vai garantir a entrega dos segmentos, a entrega ordenada desses segmentos e a integridade desses dados. Então, o TCP ele é considerado um protocolo da camada de transporte confiável. Então, ele é um serviço confiável. A gente diz que ele é um serviço confiável, onde ele vai garantir que os dados vão sair de uma origem e cheguem a um destino. Ele é um serviço completo, que garante que todos os dados cheguem a esse destino. Então, o TCP ele vai incluir dentro lá do seu cabeçalho
um campo que vão guardar as informações que vão garantir a entrega dos dados, das aplicações que vão ocorrer dentro daquela multiplexação que vimos anteriormente. Esses campos vão exigir um processamento adicional, então por isso que o TCP é considerado um protocolo mais oneroso, pelas máquinas que vão envolver aí a comunicação origem-destino. Bem, dentro desse serviço confiável dos dados, nós vamos ter o controle de fluxo. Então, o que seria o controle de fluxo? As máquinas envolvidas na rede, na comunicação, geralmente o que elas possuem? Elas possuem recursos limitados, por exemplo, memória, processamento. Então, quando se percebe que esses recursos estão sobrecarregados, memória, processamento, o protocolo, o TCP, ele vai atuar, ele pode requisitar que a aplicação emissora reduza a taxa de fluxo de dados. Então, para isso, o TCP ele vai regular o volume de dados. Então, o controle de fluxo ele nada mais é que a regulagem do fluxo de dados, né, o volume de dados transmitido entre origem e destino, de acordo com o receptor. Então, o receptor ele vai, através do que a gente vai ver mais lá na frente, através de uma janela de buffer, né, de recepção, determinar o quanto ele pode receber. E aí o TCP ele vai regular esse volume de dados transmitido pelo dispositivo de origem ao dispositivo destino. Então, o controle de fluxo ele pode impedir, né, essa necessidade de retransmissão dos dados quando o recurso de uma máquina, de um host, de um computador receptor, estão sobrecarregados. Então, isso é importante para a transmissão na rede. Esse serviço ele determina o número de sequências, isso é importante para garantir a confiabilidade do que você está transmitindo, determinar uma ordem dos segmentos e a integridade dos dados. Ele vai fazer o reconhecimento em temporizadores, né, no nível de transporte, assegurando que os dados serão entregues. Então, para isso, o TCP, o Serviço Confiável dos Dados, vai utilizar o TCP, que converte o serviço que é não confiável do IP para um serviço confiável. Então, a gente vai ver que, por exemplo, na camada de rede, o protocolo IP ele é um protocolo de endereçamento universal entre origem e destino. Ele não tem a preocupação de garantir a entrega desses segmentos, ele apenas endereça. E aí vai entrar em cena o TCP, que converte esse serviço do IP que é não confiável em um serviço confiável. Bem, o TCP ele fornece confiabilidade e controle de fluxo, usando algumas operações básicas, dentre elas o número e rastreamento de segmentos, de dados transmitidos por uma máquina específica a partir de um aplicativo específico, a partir de uma aplicação, um serviço específico. Ele provê também a confirmação de dados recebidos, a retransmissão de qualquer dados, né, não reconhecidos após um certo pedido de tempo. Então, existem temporizadores para isso, de dados dentro de uma sequência que podem chegar dentro de uma ordem errada. Né? Então, existe esse reconhecimento em temporizadores que garantem essa entrega dentro de uma ordem. E para garantir essa confiabilidade e controle de fluxo, o TCP também envia dados a uma taxa eficiente, né, que seja aceitável pelo receptor. Aquilo que eu falei lá no início. Então, o controle de fluxo ele provê que o receptor receba aquilo que foi destinado a ele receber, e não mais nada além do que ele foi destinado a receber. Bem, um outro serviço básico que faz parte da camada de transporte é o controle de congestionamento. O controle de congestionamento nada mais é que você enviar dados a uma taxa eficiente que seja aceitável pelo receptor, utilizando esses enlaces, as conexões de rede. Então, o controle de congestionamento ele evita que qualquer outra conexão aumente o tráfego dos enlaces, limitando o mesmo, evitando sobrecarga dentro desses enlaces
e equipamentos ativos de rede. E aí, em princípio, o TCP ele vai permitir que as conexões TCP, trafegando por um enlace de rede congestionada, compartilhem largura de banda, evitando sobrecarga e altos níveis de congestionamento. Isso é importante para garantir a eficiência da rede. Ok, vamos ver agora algumas características sobre o protocolo TCP. TCP significa Transmission Control Protocol. Ele é referenciado pela RFC 793 e algumas extensões, né? Só para a gente ficar a par, a RFC é um documento que descreve a funcionalidade daquele protocolo. Tá? O TCP, gente, dentro da sua RFC, ele é definido como um protocolo orientado à conexão. Então, para manter o estado de uma conexão, de uma aplicação, e rastrear as informações dessa aplicação, o TCP, através da sua RFC, ele deve primeiro estabelecer uma conexão entre origem e destino, entre remetente e receptor. E aí por isso que o TCP ele é conhecido como um protocolo orientado à conexão. Então, antes de mais nada, ele precisa estabelecer uma conexão entre origem e destino. A gente chama isso de estabelecimento de sessão. Então, o TCP é um protocolo orientado à conexão, que negocia, estabelece uma conexão ou sessão, né? E essa sessão ela vai permanecer entre os dispositivos, ponto a ponto, um remetente e um receptor, origem e destino, antes de encaminhar qualquer tráfego de dados. O TCP também ele é um protocolo confiável, então ele garante a entrega confiável, né? Ele é um protocolo confiável dentro das características descritas na RFC, perdão. E essa garantia, a entrega confiável, por várias razões, é possível que um determinado segmento seja trafegado via TCP, seja corrompido ou perdido completamente. E aí o protocolo, isso transmitido dentro de uma rede. E aí o protocolo, o TCP, ele vai garantir que cada segmento enviado pela fonte chegue ao seu destino. Mesmo se ele for corrompido ou perdido, existe uma estrutura que vai garantir uma retransmissão desse segmento. Bem, ele é um protocolo dutável, né, pathlined, ele é de tamanho ajustado, de acordo com o controle de fluxo e congestionamento. Como a gente viu, o controle de fluxo ele vai determinar que máquinas dentro de uma rede têm recursos limitados, memória, processamento. E aí, quando o protocolo percebe que esse recurso está limitado, está sendo sobrecarregado, né, o TCP ele pode requisitar que as aplicações envolvidas e os serviços envolvidos entre emissor e receptor sejam reduzidos. Então, existe uma redução dessa taxa de fluxo de dados. E aí o TCP ele vai regular esse volume, como a gente viu, de transmissão de dados para que garanta que apenas o receptor receba aquilo que ele foi destinado. Bem, o TCP ele possui uma transmissão full duplex, ou seja, um fluxo de dados bidirecional dentro da mesma conexão de tamanho máximo de segmento. É uma conexão é uma transmissão orientada à conexão. A gente vai ver que ele usa lá o princípio do three-way handshake, a troca de mensagens de controle, fazendo estabelecimento de sessão que inicia o estado de transmissão do remetente ao receptor antes de troca de dados. Também atua dentro do fluxo de dados, ou seja, o receptor não será sobrecarregado, ele só vai receber aquilo que ele foi destinado a receber dentro do controle de fluxo de dados. Bem, essa imagem mostra a estrutura do segmento
do protocolo TCP/IP. Então a gente vai ver aí que ele é composto, a estrutura de segmento TCP, ele é limitado a 32 bits, então seu tamanho de 32 bits, onde ele tem alguns campos importantes, né? Porta de origem, porta de destino, número de sequência, número de confirmação, tamanho do cabeçalho, um campo chamado reservado, que é um campo de 6 bits, que é reservado para uso futuro, bits de controle, o tamanho da janela, o checksum, que é utilizado, por exemplo, para verificação de erros, as opções destinadas à checagem de tamanho variável e os dados da aplicação. Então percebam que o TCP ele possui uma estrutura de segmento bem grande. A gente vai ver isso depois comparado ao UDP, que é uma estrutura de segmento menor. E dentre desses campos, a estrutura de segmento do TCP, os mais importantes estão aí a porta de origem e destino. Então a porta de origem vai identificar as aplicações de origem, destino, obviamente, as aplicações de destino. Um campo muito importante que é o número de sequência, que é um campo para fins de remontagem de dados, né, para dar aquela garantia que o TCP proporciona, o número de confirmação e o tamanho de cabeçalho. Ok, vamos ver agora como é que é estabelecida uma sessão dentro do protocolo TCP entre dois pontos origem e destino, entre um cliente e um servidor, por exemplo. A gente chama essa orientação, a conexão, de three-way handshake, né? O three-way handshake, para a gente entender, ele é semelhante a uma espécie de saudação amigável, né? Então, se a gente fosse fazer uma analogia, é semelhante ao aperto de mãos entre duas pessoas quando se cumprimentam. Então, a mesma coisa o protocolo TCP utiliza no seu estabelecimento de conexão. Então, antes da gente entender o three-way handshake, é importante saber que o TCP é um protocolo stateful, né? Ele é um protocolo completo, de estado completo. Bem, o que significa? Que ele controla o estado da sessão de comunicação. Então, ele realiza todo o estabelecimento da sessão. Então, para manter o controle do estado de uma sessão, o TCP ele registra quais informações ele enviou e quais informações foram confirmadas. A sessão com o estado começa com o estabelecimento dessa sessão e termina com o encerramento dessa sessão. Então, tudo passa por ele. Por isso que ele é um protocolo stateful, um protocolo de estado completo, né? E aí nós temos o chamado three-way handshake, que são as três vias da comunicação. Nas conexões TCP, o cliente, a máquina cliente, ela vai sempre iniciar o estabelecimento dessa conexão com uma máquina, por exemplo, servidora, como a gente está vendo aqui na imagem, usando aí o processo das três vias de comunicação. Bem, o three-way handshake ele usa algumas mensagens específicas do SYN, que é um synchronizer, né, sincronização de campos de sequência, o ACK, que é um acronym, né, que é uma confirmação, é um campo de confirmação utilizado dentro do three-way handshake, que vai garantir que algumas mensagens são confirmadas, né? O three-way handshake ele vai funcionar estabelecendo a conexão em três etapas. Então, a primeira etapa, por exemplo, o cliente ele vai fazer a requisição de conexão. Então, o cliente inicia e solicita uma sessão de comunicação entre cliente e servidor. E aí nós temos a chamada requisição de conexão. E aí, para isso, ele usa essas mensagens que eu comentei aqui com vocês. Ele usa lá um SYN, né, estabelecendo uma sincronia entre cliente e servidor. E aí ele usa alguns campos importantes para estabelecer esse sincronismo.
que são os campos de sequenciação. Então, ele vai ter uma sequência. No exemplo aqui eu coloquei 100, uma sequência ligada ao cliente. E o controle específico, que é o controle de sincronismo. Então, essa é a primeira etapa do Three-Way Handshake. Na segunda etapa, a conexão ela vai ser aceita pelo servidor. Então, ele vai criar o seu sincronismo. Percebam que a sequência dele vai ser diferente da sequência criada pelo cliente. Então, aqui eu representei por 300. No entanto, a confirmação, que é o ACK, ele vai ser representado pela soma da sequência do cliente mais 1. Então, se o cliente foi 100, o ACK do servidor vai ser 101, que é a confirmação que ele está dando ao cliente. Então, na etapa 2, o servidor confirma que essa sessão foi estabelecida, essa sessão de comunicação cliente-servidor, e solicita uma sessão de comunicação final entre cliente e servidor. E aí, como eu falei para vocês, criando esses parâmetros, a sequência principal do servidor, o ACK de confirmação, que vai ser a sequência do cliente mais 1, e o controle, que ainda é o sincronismo, mandando uma mensagem de confirmação ACK. Na terceira e última etapa do Three-Way Handshake, o cliente ele vai estabelecer essa comunicação. Então, o cliente que solicitou a conexão, ele vai confirmar essa sessão de comunicação cliente-servidor, e aí ele vai criar novamente uma sequência. Então, essa sequência vai ser a informação da sequência do cliente mais 1, então ele vai pegar o 100 mais 1, 101, e o ACK vai ser a confirmação do servidor, que vai ser a informação do servidor mais 1. Então ele vai pegar o ACK do servidor, que é 300, mais 1 vai dar 301. E aí o controle vai ser feito através do campo de confirmação. Com isso é estabelecida a conexão entre cliente e servidor, através do Three-Way Handshake. Bem, estabelecida essa comunicação TCP e feita toda a transmissão entre cliente e servidor, existe o processo de término da sessão TCP. E isso é representado aqui através dessa imagem que vocês estão vendo entre cliente e servidor. O término da sessão cliente-servidor é importante para garantir a segurança desse estabelecimento de sessão e comunicação. E aí o término da sessão TCP ela é dividida em 4 etapas. Então a primeira etapa é o envio de uma mensagem chamada de fim, que representa um sinalizador de finalização. Então a primeira etapa, quando o cliente não tem mais nada a transmitir, nada mais a enviar nesse fluxo de dados, ele vai enviar uma mensagem, um segmento de sinalização, um sinalizador fim, definindo ali que ele quer terminar a sessão. Na segunda etapa, o servidor ele vai enviar um ACK para confirmar esse recebimento. Ou seja, ele vai enviar uma confirmação que ele recebeu esse segmento sinalizador de finalização da mensagem. Então, o servidor envia um ACK para confirmar o recebimento do fim, para encerrar a sessão do cliente para o servidor. Na terceira etapa, o servidor vai enviar um fim ao cliente para finalizar a sessão do servidor ao cliente. E aí, obviamente, o cliente vai receber esse fim. E aí nós temos a quarta e última etapa, onde o cliente responde com um ACK, uma confirmação, um acronyme, que é uma confirmação, para confirmar o fim, o término dessa sessão, através de uma mensagem de fim ao servidor. E aí o servidor recebe esse ACK, terminando a sessão estabelecida. Bem, dentro dessa transmissão, o TCP, em uma transferência de dados entre cliente e servidor, por exemplo, ele vai utilizar o que a gente chama de buffers de envio e recepção.
eles são importantes para garantir uma série de características do protocolo TCP, como controle de fluxo, controle de congestionamento. Então existem aí algumas fases importantes que o protocolo TCP utiliza através dessas áreas de armazenamento entre envio e recepção de dados. Então, inicialmente, o processo cliente, quando ele envia dados através do que a gente chama de socket, que é uma conexão associada, após essa passagem de dados, o TCP ele vai possuir aí um controle sobre esses dados. Então, o processo cliente envia os dados através de um fluxo que a gente chama de socket, que é uma conexão exclusiva criada entre cliente e servidor, para garantir esse controle entre envio e recepção. Em seguida, os dados eles são armazenados ou direcionados dentro do que a gente chama de buffer de envio. Esse buffer de envio é uma área específica que vou guardar essas informações que vão ser criadas, por exemplo, durante aquele three-way handshake que a gente viu agora há pouco. Então isso é importante porque eu armazeno os dados que vão ser logo em seguida segmentados para serem enviados a um receptor. Bem, no terceiro procedimento, de tempos em tempos, o TCP ele vai retirar essas porções do buffer, desse buffer de envio, e aí ele vai segmentar esses dados para transmitir. Essa segmentação ela é importante porque ela vai ser dada de acordo com o que o meu receptor pode receber através do seu buffer de recepção. Então, o TCP ele vai encapsular os dados, ou seja, ele vai adaptar esses dados junto com um cabeçalho, criando os segmentos, e esses segmentos são enviados, por exemplo, na parte física, a camada de rede, para chegar, por exemplo, ao receptor. E aí, se for uma aplicação cliente-servidor, o servidor ele vai receber esses segmentos e vai colocar os dados dentro da sua área de armazenamento, que a gente chama de buffer de recepção. Esse buffer de recepção ele vai ter um tamanho pré-determinado para garantir, por exemplo, um controle de fluxo. E aí, por fim, a aplicação do meu receptor, digamos, desse computador receptor, ele vai ler as informações, cadeia de dados desse buffer e entregar, por exemplo, ao nível de aplicação. Bem, o TCP, para ele garantir a confiabilidade, ele possui o chamado cenário de retransmissão. Então, a confiabilidade ela vai ser garantida porque numa transmissão eu posso ter perda de dados. Por exemplo, nessa primeira imagem é tentado ser entre as estações A e B, como a gente viu lá no three-way handshake, dentro de um tempo específico. Estação A tenta estabelecer uma sessão com a estação B, então ele cria um segmento, quantidade de dados. No entanto, quando a estação B tenta confirmar, há uma perda. Então, para garantir essa confiabilidade, o TCP ele também tem que trabalhar com essas perdas. Então, num cenário de perda, dentro de um tempo, se eu não receber aquele ACK, ele manda uma retransmissão para receber aquele ACK para restabelecer o cenário, a sessão entre A e B. Assim como eu posso ter uma perda, eu posso ter retransmissões, né? Então, aqui no outro cenário, eu posso ter uma temporização prematura. Os segmentos podem ser transmitidos e não recebidos dentro de um tempo. Então, eu vou receber esse meu acronym, esse meu ACK, dentro de um tempo prematuro, proporcionando aí um cenário de retransmissão. Então, dentro do TCP, ele não importa
o quão bem projetado é a rede, né, a perda dos dados e essa retransmissão, principalmente a perda dos dados, elas sempre vão ocorrer. E aí o TCP ele vai fornecer métodos de gerenciamento dessas perdas de segmentos. Então, como a gente está vendo aqui a perda ou até mesmo uma temporização prematura que está ocorrendo fora do tempo. E aí o TCP ele vai fornecer métodos de gerenciamento dessas perdas de segmento entre origem e destino. Esses métodos eles vão criar um mecanismo de retransmissão de segmentos dos dados não confirmados. Então, tanto aqui na perda como na temporização prematura, vão ocorrer retransmissões de segmentos de dados não confirmados. Então, isso é importante para a transmissão via TCP, utilizando o protocolo TCP. Bem, dentro do cenário de retransmissão, principalmente nos dias atuais, nos dias de hoje, os sistemas operacionais dos computadores, dos dispositivos, eles utilizam um recurso novo, né? Então o TCP ele traz algo opcional chamado de reconhecimento seletivo, que é o SAC, negociando durante o processo do three-way handshake, né? da comunicação em 3 vias. Então, se ambos os dispositivos, digamos que o Rust A e o Rust B, suportam o SAC, o receptor ele pode reconhecer explicitamente quais segmentos, quantidade de bytes, foram recebidos, incluindo qualquer segmento descontínuo. Então, isso é interessante, porque pode ter dentro de um cenário de retransmissão ACKs acumulados, ACKs cumulativos, e utilizando esse reconhecimento seletivo, eu consigo resolver esse problema. Então, se ambas as máquinas suportam o SAC, o receptor, né, ele pode reconhecer explicitamente quais segmentos foram recebidos, incluindo aí segmentos descontínuos dentro de um ACKs acumulativos. E isso é importante porque aí eu consigo resolver o problema de ACKs acumulativos. Ok, o TCP ele implementa, como a gente viu mais no início, o chamado controle de fluxo. Então, só para a gente lembrar, o controle de fluxo no TCP ele visa evitar que um emissor não sobrecarregue, não afogue, por exemplo, um receptor, enviando dados mais rápido do que ele possa processar. Então ele garante que o remetente não esgote lá seu buffer, sua área, né? O buffer do receptor, por transmitir muito rápido. O receptor e o remetente, então, eles vão trabalhar com o que a gente chama de área ou janela de recepção. Então, o receptor explicitamente vai avisar o remetente da quantidade de espaço livre disponível, e esse espaço, a gente chama de campo de recepção window, né? O segmento TCP, ele vai mudar de acordo com a necessidade do receptor. O remetente ele vai manter uma quantidade de dados transmitidos, porém ainda não reconhecidos, menor que o valor mais recente dessa janela de recepção. Então, quando uma conexão TCP recebe bytes que estão corretos em sequência, por exemplo, para garantir que aquilo vai chegar dentro de uma sequência, ele os armazena dentro daquele buffer de recepção, como a gente viu agora há pouco. Existe o buffer de envio e o buffer de recepção. Então, ele vai armazenar no buffer de recepção para que as aplicações possam ser processadas na camada de aplicação. Entretanto, a aplicação pode não ler esses dados imediatamente. Então, já que é um processo independente, ele pode não ler naquele momento. E aí, dessa forma, né, pode ocorrer um estouro da capacidade desse buffer de recepção. E aí, dessa forma, o controle de fluxo é importante, porque ele vai ser um mecanismo que vai implementar um tipo de casamento, acoplamento entre receptor remetente, origem e destino,
fazendo um casamento de velocidade entre emissor e receptor, garantindo que aquele receptor vai receber uma quantidade específica que foi destinada. Bem, aí dentro do controle de fluxo é implementado por meio de uma variável que a gente chama janela de recepção, o receive window, que mantém o valor atual da capacidade de armazenamento no buffer de recepção. Então, essa área branca que vocês estão vendo é uma área destinada à recepção, a janela de recepção. É um buffer de recepção. Essa variável janela do receptor, ela vai fazer com que o cabeçalho TCP ele use um tamanho dinâmico, ele é um tamanho variado, que vai depender da capacidade do receptor. Então, os dados vindos do emissor vão ser transmitidos dentro desse valor, desse tamanho dinâmico da janela de recepção, podendo variar durante uma conexão. Então, cada troca de segmento, o receptor vai informar um tamanho atual dessa sua janela para o emissor, para ele manter essa informação e transmitir apenas o que se pode armazenar. Bem, aí na imagem, como a gente está vendo, né, o mecanismo de controle de fluxo, os novos dados que vão chegando do emissor, eles são dados pré-definidos através dessa janela. Então, os novos dados que vão chegar do emissor, eles vão ocupar um espaço livre do buffer dentro do que foi destinado. Então, dados consumidos pela aplicação vão liberar um espaço em buffer. E aí esses dados vão ser entregues, vão ser lidos pela camada de aplicação. O importante de tudo isso é que vocês possam entender a questão do controle de fluxo, é que eu sempre vou ter um buffer de recepção. Esse buffer vai ter um limite. Tá? Esse limite ele é informado ao emissor para que o emissor só transmita o que a janela de recepção possa receber naquele momento. Então, geralmente, como dentro de uma transmissão existe uma conexão full duplex, cada um dos receptores, né, que mantém essa comunicação, eles vão ter que trocar essa informação sobre essa janela de recepção disponível. E isso é muito importante para que você não sobrecarregue a recepção. Então, esse é o controle de fluxo implementado pelo TCP, que é muito importante. Bem, o protocolo TCP ele também garante o princípio do controle de congestionamento. Então, o controle de congestionamento ele é interessante para evitar a saturação do canal de comunicação. Se a gente fosse fazer uma comparação com o controle de fluxo, o controle de fluxo ele nos permite determinar uma janela de recepção, o qual o receptor vai informar ao emissor a cada troca de pacotes usando aí esse campo que a gente viu agora há pouco, que é a janela de recepção, né? Informado pelo protocolo TCP. Já o controle de congestionamento ele é feito em cima da saturação dos enlaces. Então, o controle de congestionamento ele está relacionado diretamente à saturação do canal de comunicação. E o controle de fluxo, para a gente entender a diferença entre os dois, está relacionado ao controle relacionado à minha janela de recepção, ou seja, o buffer de recepção. Então essa é a grande diferença. Bem, o congestionamento ele pode acontecer quando muitas fontes estão enviando muitos dados rapidamente acima da capacidade da rede de tratá-los. E aí ocorre a saturação do canal de comunicação, dos enlaces. E aí os sintomas que a gente pode dizer são as manifestações que podem ocorrer dentro de um congestionamento, é a questão da perda de pacote, é a questão, por exemplo, dos atrasos que podem ocorrer dentro da transmissão. E aí
congestionamento é um dos 10 problemas mais importantes apontados hoje em dia em rede. Então, geralmente, o protocolo TCP, através do controle de congestionamento, ele vai obrigar o remetente a limitar sua taxa de envio com uma função de congestionamento de rede pré-determinado. Então, por exemplo, o remetente ele percebe que dentro da rede existe pouco congestionamento. Então, o que ele vai fazer através do protocolo? Aumentar a taxa de transmissão. No entanto, o remetente, numa outra ocasião, percebe que aumentou esse congestionamento. E aí, o que o protocolo vai procurar fazer? Reduzir essa taxa de transmissão. E aí a pergunta que geralmente os alunos fazem: como isso é feito, professor? A gente vai ver que a saturação dentro do canal de comunicação ele é analisado através de algoritmos que avaliam os segmentos, os enlaces, por exemplo. E a gente vai ver isso mais lá à frente nos algoritmos de roteamento. Então, existem algoritmos de estado de enlace que analisam o enlace, o grau de saturação dentro do canal de comunicação. E aí determinam se existe pouco ou pouco ou alto congestionamento. Se você tiver pouco congestionamento, aumenta a taxa. Se você tiver baixo congestionamento, reduz a taxa. Então, se a rede estiver mais congestionada, obviamente eu tenho que reduzir essa taxa de transferência. Se a minha rede estiver pouco congestionada, eu vou aumentar essa taxa de transferência. E isso é feito através dos algoritmos, geralmente alguns algoritmos de roteamento. Bem, dentro do congestionamento, dentro do controle de congestionamento, nós temos o chamado controle fim a fim. Então, o controle de congestionamento, para a gente entender, ele visa minimizar o congestionamento dentro do canal, a saturação dentro do canal de comunicação, que é o núcleo da rede. E aí o TCP ele implementa um mecanismo de controle de congestionamento que a gente chama de controle fim a fim, origem e destino, indeferindo aí a partir da observação dos pacotes perdidos. Então, geralmente eu vou ter perdas de pacotes ou até mesmo atraso desses pacotes. A ideia é relativamente simples. Então, o TCP ele detecta atraso ou perda de pacotes e aí ele supõe que há um congestionamento. Como a gente viu agora há pouco, se existe pouco ou alto congestionamento, dependendo desse pouco congestionamento eu posso aumentar a taxa, ou dependendo desse maior congestionamento eu posso diminuir essa taxa. Então, a partir daí, o TCP ele diminui o fluxo de pacotes enviados, visando, digamos assim, colaborar com a diminuição de possíveis congestionamentos da rede. Então, existe o controle dessa taxa de transmissão limitado pelo tamanho dessa janela de congestionamento, que a gente chama de janela deslizante Slim Windows Protocol. Tá? Então, a partir do protocolo TCP, ele vai diminuir esse fluxo de pacotes enviados, visando aí colaborar com essa diminuição desse possível congestionamento no núcleo da rede. Bem, só para a gente entender, isso é feito através ou de perdas de pacote ou atrasos. Os atrasos geralmente ocorrem quando há tempos significativos dentro de uma fila de processamento de equipamentos ativos de rede, como por exemplo os roteadores. Então eles vão começar a acumular dentro das filas e vão atrasar esses pacotes. O TCP também analisa dentro do controle de congestionamento a perda de pacotes. Isso vai ocorrer quando há, por exemplo, o estouro da capacidade de armazenamento no buffer. Então eu não consigo mais armazenar nos equipamentos devido ao congestionamento, e aí novos pacotes que chegam vão sendo descartados. E o TCP, obviamente, para resolver esse problema, ele vai controlar sua taxa de transmissão, throughput ou vazão, né? E é dado através do tamanho do segmento multiplicado pelo tamanho máximo do segmento, dividido pelo meu tempo de ida e volta. Então aí eu acho a minha taxa de transmissão, vazão, ou também conhecida como throughput. Então o TCP ele vai controlar essa taxa de transmissão, a vazão,
limitando um número de segmentos. Então ele vai limitar esse número de segmentos transmitidos e ainda não reconhecidos. E aí como é que é feito isso? A minha janela deslizante é determinada a partir do momento dos segmentos que já foram reconhecidos, ou seja, eu vou começar a contar a partir dos enviados, ainda não reconhecidos, até chegar nos segmentos autorizados, mas ainda não enviados. Aí eu crio esse tamanho dessa janela, que a gente chama de janela deslizante. No caso do controle de congestionamento, o emissor ele vai usar essa variável adicional como janela de congestionamento, né, a chamada janela deslizante, a qual vai limitar, o que a gente está vendo aqui, a qual vai limitar em uma função de congestionamento percebido pela rede. E aí, a qualquer tempo, a quantidade de dados enviados não recebidos dentro de uma conexão TCP não deve exceder o mínimo dentro dessa janela que foi determinada, que é a janela de congestionamento ou janela deslizante, que vai impactar lá na janela do receptor. Ok, em relação ao serviço não confiável, nós temos aí o chamado serviço de melhor esforço, que é garantido pelo protocolo UDP, que é o User Datagram Protocol. Então, o UDP ele é um protocolo que ele não garante a entrega dos segmentos, ele não ordena e ele não orienta a conexão. Então, o UDP ele é um protocolo da camada de transporte mais simples que o TCP. Então, por que ele faz isso? Por que ele não garante a confiabilidade e o controle de fluxo? O significado está relacionado ao seu desempenho. Então, a gente vai ver, por exemplo, que o UDP ele é um protocolo que os seus segmentos, sua estrutura, seus cabeçalhos, os campos de cabeçalho são menores. Então, ele requer menos processamento. Então, como o remetente e os processos UDP, por exemplo, do receptor, não precisam gerenciar confiabilidade, controle de fluxo, isso significa que os datagramas UDP podem ser processados mais rápido. Então, ele é um protocolo utilizado em serviços de melhor esforço que garantam mais rapidez. Então, esse é o objetivo do UDP, comparado, por exemplo, ao TCP. Então, eles podem processar mais rapidamente os segmentos, comparado, por exemplo, ao TCP. Então, são serviços de tempo real, que garantam banda e multiponto confiável. Né? São serviços não disponíveis ao UDP. Bem, o UDP ele fornece funções básicas, que a gente chama de datagrama, como eu já comentei, entre as aplicações negociadas entre origem e destino. E aí a sua grande vantagem é que ele não sobrecarrega a aplicação, ou seja, são segmentos que são processados mais rápidos que os segmentos TCP, garantindo assim a rapidez da aplicação do processo envolvido. Bem, o UDP ele é descrito pela RFC Request for Comments 768. Então, ele é um protocolo sem conexão, ele não estabelece conexão, envia mensagem sem nenhuma preliminar formal, como o TCP faz. Então, ele não introduz atraso. Tá? Como o TCP não fornece confiabilidade ou controle de fluxo, ele não requer uma conexão estabelecida. Então, não há estado de conexão, não mantém o estado e não monitora a conexão. Ele é um protocolo não orientado à conexão. Então, dessa forma, suporta um número maior de usuários. Bem, o UDP ele é conhecido como protocolo de entrega no melhor esforço, que não há confirmação do que os dados são recebidos no destino. Então, com o UDP, não há processo dentro da camada de transporte que informa o remetente se a entrega foi bem sucedida ou não. E aí a gente chama isso de melhor esforço, ou seja, ele é um protocolo que quer saber de entregar rápido.
protocolo imediato, né? Então, logo um processo de aplicação passe aos dados UDP, o protocolo vai encapsular esses dados dentro de um segmento UDP e passará à camada de rede. Então, o DP é como, se a gente fizesse uma analogia novamente ao correio, né? É como se fosse uma carta regular, que ela não é registrada no correio. Então, o remetente dessa carta, ele não tem conhecimento se o destinatário está disponível para receber. Então, dentro da rede, quando você usa o DP, o receptor do pacote, ele não tem conhecimento que esse destino recebeu esse pacote. E aí isso vai proporcionar um protocolo mais imediato, um protocolo mais rápido, onde você quer aplicar em serviços que precisam de maior rapidez. Bem, algumas aplicações podem tolerar a perda de dados, né, durante a transmissão pela rede, por exemplo. Muitas aplicações utilizam essa filosofia, mas atrasos na transmissão são inaceitáveis para algumas aplicações. E aí, para essas aplicações, o DP é mais efetivo. Ele é escolhido para isso. Então, por quê? Porque ele requer menos sobrecarga na rede, ou seja, ele quer uma entrega mais rápida, e aí vai garantir um serviço que não pode atrasar. Então, o DP ele é preferível para aplicações que têm problemas com atrasos na transmissão. Então, atrasos que a transmissão são inaceitáveis, como, por exemplo, aplicações multimídias como voz sobre IP. Então, o DP ele tem algumas aplicações específicas, né, que utilizam ele por ser aplicações sensíveis ao atraso. Então, o DP ele também é usado por aplicações de solicitação e resposta, onde os dados são mínimos, né, e a retransmissão pode ser feita rapidamente. Então, alguns exemplos de protocolos de aplicação que usam DP: o NFS, Network File System, que é um sistema de arquivo utilizado em sistema distribuído, servidor remoto de arquivo; o SNMP, que é o protocolo de gerenciamento de rede, utilizado em gerência de aplicações em rede. Ele é utilizado, por exemplo, no RIP, que é um protocolo de roteamento, no DNS, no sistema de nome de domínio. Por exemplo, o DP no DNS ele é usado em aplicações de retransmissão rápidas, né? Então, o DNS é um sistema de nome de domínio que precisa de retransmissão rápida. Então, o serviço de nome de domínio, o DNS, usa o DP para esse tipo de transação, porque ele precisa trocar essas informações de forma rápida. Então, o cliente ele solicita essa tradução para endereços IPs, IPv4 ou IPv6, para um nome de domínio conhecido em um servidor DNS, e isso tem que ser feito de forma rápida. Se o cliente não recebeu uma resposta em um período pré-definido, pré-determinado, dentro de um tempo, ele simplesmente vai reenviar uma solicitação novamente. Então, algumas propriedades necessárias para a escolha desse protocolo, né, que, como a gente percebe, através dessa usabilidade em determinadas aplicações sensíveis ao atraso. Então, a escolha do protocolo, o DP deve ser para aplicações rápidas, baixa sobrecarga, que não exigem muitas confirmações, que não tenham que reenviar dados perdidos, né? E a entrega dos dados elas devem ser realizadas assim que cheguem. Então, é uma aplicação que requer aplicabilidades em transmissão de atrasos não aceitáveis. Então, é aí que você utiliza o DP. Então, aplicações multimídias utilizam muito o DP porque os atrasos na transmissão eles são não aceitáveis. Então, se usa o DP para isso, através do VoIP, videoconferência, áudio e vídeo, por exemplo.
Bem, para finalizar, o protocolo UDP ele trabalha na sua estrutura de segmentação bem mais simples que o TCP. Então, o cabeçalho UDP é muito mais simples, né, se a gente for comparar com o TCP visto no início da aula, porque só tem 4 campos específicos: porta de origem, porta destino, comprimento checksum, né, e os dados de aplicação. Então, porta origem, né, define aí a identificação da aplicação origem, porta destino, a identificação da aplicação destino. A duração vai indicar o comprimento do cabeçalho, né, o comprimento em byte do segmento. E o checksum para determinar aquela verificação de erro, se houve mudança em alguma estrutura e integridade dos dados. Então, é uma estrutura bem mais simples para garantir a rapidez que é o protocolo UDP, comparado, por exemplo, ao TCP. Ok, gente, essa foi mais uma aula, uma aula sobre a camada de transporte, onde a gente viu aí conceitos da camada de transporte relacionado ao protocolo TCP, que é um protocolo confiável, que garante aí um serviço orientado à conexão. E o UDP, que já é um protocolo não confiável, utilizado em aplicações onde o atraso da transmissão é inaceitável, é um serviço não confiável, não orientado à conexão. Então, na próxima aula, vamos ver alguns conceitos que a gente viu na teoria em aplicações práticas relacionadas ao TCP e UDP. Então, espero que vocês tenham entendido os conceitos do TCP e UDP e até uma próxima aula.